que temos uma nova espécie de zumbi surgindo por aí? E Croata não percebeu ainda que ele é um zero à esquerda para a dama? Só um caminho para chegar onde ela quer? E Megan, aquilo é uma mãe ou é um saco de batata? Bom, vamos falar do quarto episódio de Daddy City, que veio aí com umas novidades muito interessantes. E também vamos dar um resumo e fazer algumas perguntinhas, porque pra mim alguma coisa ainda tá confusa. The Walking Dead, Dead City. Oi, você está no Pipoca Crítica, meu nome é Luciana Ligório, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigada pela sua presença aqui. Se você ainda não é inscrito, esse é o momento de você já clicar no inscrever-se, ativar o sininho e deixar um like, porque você já sabe, toda semana a gente traz a atualização nova, filmes e séries de muita qualidade, sempre com opinião sincera e te falando a verdade. Vamos lá, galera, resumão do episódio, né? A cena já começa ali, o episódio começa com o Bruegel, que é o personagem do Kim Coates. Eu até tinha falado pra vocês, né, que o Kim Coates é um cara super conhecido ali em Hollywood, e eu imaginei realmente que ele teria um papel importante em Daddy City, já que ele entrou ali. É aquela turma que eu tinha falado, que eles parecem assim uns vampiros, um povo que veste umas roupas mais... enfim, um estilo mais europeu e tudo mais, né? E já começa a cena com ele ali, com um ratinho na mão. Eu fico pensando assim, galera, será que se a gente passasse por um apocalipse zumbi, a gente ia ficar meio translocado assim também? De começar a ter ratos e acariciar uns bichos estranhos? Bom, enfim. Aí o que acontece? Eles são um tipo de parece pessoa assim da era vitoriana, sabe? Eles se vestem chiques e tudo mais. O Bruegel, eu achei, né, que entendi, até tinha falado nos outros vídeos, que ele era um cara que foi o que mais se interessou naquela reunião pelo metano, ou pela energia que o metano é capaz de produzir. A gente vê claramente ali no olhar dele lá, né, no segundo episódio, quando tem aquela discussão lá sobre como eles vão se juntar para lutar contra a Nova Babilônia, contra o exército da Nova Babilônia, porque até então cada um vive ali, tem o Christos no mundo dele, tem o Bruegel, e tem a dama com o povo dela, e tem aquele povo que vive no parque também, ninguém sabe de que lado que eles estão, ou se eles são só um povo mesmo, e tem uma mulher lá também, que até então ela tinha entrado, lembra que eu falei pra vocês que ela não foi nem identificada, mas que ela usava, parecia um capuz, assim, o povo dela usava um capuz, enfim, né? Mas até então, o que tinha demonstrado mais interesse nesse metano era o Bruegel. E o Bruegel é uma coisa assim... Bom, gente, o Kim Coates, né, ele fala com o olho, é um ótimo ator, né? Já é bem reconhecido aí. E o que eu achei bem interessante nesse quesito, né, gente? Agora, o quarto episódio começa com ele. E ele tá fazendo uma coisinha ali, gente. Ele tá conversando com um zumbi. Uma coisa interessante é que ele e o Christos vivem fazendo apostas. Sobre território, sobre dinheiro, sobre poder, né? Eles apostam um monte de coisas. E a gente percebe ali já que ele tá no museu, né? Ele tá num museu que era chiquérrimo e tudo mais. Você vê que ele é um cara, como eu disse, parece assim que tá vivendo a era vitoriana, ele sabe a história dos quadros, né? E então ele marca com o pessoal uma visita lá. Então vai a dama, o Negan e o croata. Então ali a gente já vê que a relação da dama com o croata continua a mesma. Ela trata ele como zero à esquerda mesmo. É só um caminho para conseguir o que ela quer. Quem ela confia no momento de baixa chantagem é o Negan, porque ela sabe onde estão a esposa e o filho do Negan. Então ela fica usando isso para ameaçá-lo o tempo todo, né? Tudo que ela quer que ele faça, ela chega e fala: sua família ia ficar orgulhosa, sua família deve ter passado na fronteira tal, sua família blá blá blá. Então ele fica o tempo todo ali servindo, porque ele está com medo de que façam algo com a Anne e o Josh. Vamos lembrar
que ela tá falando, mas a gente não sabe se ela sabe realmente onde eles estão, ou se ela tá usando isso de subterfúgio, uma mentira e tudo mais, gente, porque em The Walking Dead a gente pode esperar tudo. Então, voltando pro Bruegel, a gente já sabia que ele uma hora ou outra ia querer ou aderir a luta, né, junto com eles, ou simplesmente roubá-los, o que pra mim, mesmo que ele tenha feito um acordo, não muda nada. Ele vai sim querer roubar de alguma forma, ou ganhar na marra, entendeu? Eu não confio no Bruegel, aliás, eu não confio em nenhum vilão, né, gente, não dá pra confiar em ninguém. Mas a gente já vê ali que ele tá conversando com um zumbi. Aí fala, pronto, já temos outro governador que tá criando um zumbi, primeira impressão. Tá criando um zumbi ou tá criando alguém para que em algum momento venha uma cura e blá blá blá. Lembra do governador que guardava a filhinha dele no armário? Também tinha o Herschel, né, o pai da Maggie, que guardava os zumbis no celeiro lá na primeira temporada de The Walking Dead mesmo. E primeira e segunda, que ele guardava o povo no celeiro para o povo ser curado, né, para vir uma cura. Então tinha a família dele, os amigos, todo mundo que ele conhecia, ele punha lá no celeiro. Eu imaginei que o Bruegel era a mesma coisa, ia fazer isso. Eu falei, pronto, já vem outro governador, outro Herschel, outro cara que acha que a cura vai vir e tá guardando alguém. Mas não, fica aí. Bom, tira dessa cena em que ele tá conversando, ele alimenta esse zumbi com um rato, né, que ele tava na mão, ele solta esse ratinho pra ir lá e a gente ouve que o zumbi comeu o rato e vai pra recepção. Então, ali mais uma vez o Negan foi ameaçado, né, usando sua família, e eles vão negociar, porque o Bruegel quis fazer uma reunião pra negociar como é que eles vão lutar contra a Nova Babilônia, contra o exército da Nova Babilônia. Beleza. Ali já tem um problema, porque primeiro, né, o cara já recebe eles, porque tá no museu, e aí presta atenção, aquele museu, galera, era do Christus. O Christus é que ganhou aquele museu, mas o Bruegel ganhou o museu do Christus numa aposta, numa dessas apostas loucas que eles fazem aí, você sabe, né, aquela luta entre zumbis e tudo mais, luta entre zumbis. E aí que eu quero chegar na minha primeira pergunta: existem novas espécies de zumbis? Será? E a gente vai descobrir isso até o final do episódio, como é que aquilo funciona, né? E o Negan foi quem descobriu isso. Gente, é tanta coisa pra falar desse episódio que é algo assim que foi arrepiante, é muita informação, né? Mas a gente descobriu como que o zumbi do Bruegel sempre vence as batalhas com os zumbis do Christus. E eu falei, uma coisa que tá me intrigando assim, como que um zumbi sabe que tem que lutar com outro zumbi? Porque se eu me lembro bem, os zumbis não atacam os zumbis, né? Até porque e eles são intreináveis, né? Os zumbis são intreináveis, você não tem como treinar um zumbi, né? É estranho, porque pra mim é o seguinte: quando eles queriam passar por uma horda muito grande, eles se sujavam com as vísceras de outros zumbis, né? Então, assim, pra mim, essa é uma questão que eu ainda não entendi, mas parece que teve uma horda de zumbis um pouco mais inteligentes, um pouquinho aí, já lá em The Walking Dead, já quiseram colocar isso. Não explicaram muito bem quem seriam eles, mas parece que esses zumbis... Mas são esses. Essa é a questão, né? Porque o zumbi do Bruegel luta. E a gente vai entender depois por quê. Mas o zumbi que o Negan pega lá dentro do carro, que ele encontra no início do episódio, lá na entrada do museu, que ele pega um zumbi aleatório e fala, eu gosto de um azarão, não sei o que, pra lutar, ele joga óleo no zumbi. Tá bom, não quis colocar armadura também. Eu não tava entendendo nada. Eu falei, ele deve ter um plano, com certeza que ele tem um plano. Mas eu não tava entendendo. E aí eu fiquei assim, por que esse zumbi sabe que tem que atacar o outro? Não é por quê? Porque o outro era um zumbi? Ai, meu Deus, gente. E aí eu fui entender tudo. Os zumbis também pegam os humanos pelo olfato, pelo cheiro. E ele não tava muito sentindo o cheiro de zumbi naquele cara que ele tava atacando. É por isso que ele tava tentando atacar. Eu acho que o Negan percebeu isso também. O que vocês acham? Tá, agora vamos para outro foco, né? Que a gente daqui a pouco fala desse zumbi aí que, enfim, quer pegar o outro zumbi. Vamos lá. O
menino Herschel, lembra que o Negan salvou ele outro dia e tudo mais, né? E beleza. E aí o menino contou pra mãe dele, olha, o Negan que me salvou. A Meg até ficou atordoada, porque o negócio dela é matar o Negan, que ela quer vingar o Glenn, enfim, o ódio dela não passa nunca. O Negan pode salvar aquele menino 300 vezes que ela quer matar o Negan. Mas enfim, já tá ficando até enjoado isso já, né? Também não quero que eles tenham um romance, mas pelo amor de Deus, né, gente? Já deu esse negócio, esquece esse Negan, vai ver sua vida. Não esquece, ninguém consegue esquecer o Negan, não. Mentira. Mas tá bom, sigamos. Então, o Herschel contou pra mãe dele e falou assim, olha, o Negan tava lá. A Meg contou pro Sargento Pearly, né? Que por sua vez agora quer pegar o Negan. Por quê? Porque o menino falou que o Negan estava com uma lança dos Burazi. Ou seja, o Negan sabe onde estão os Burazi e, consequentemente, deve saber onde está o metano. Porque tudo agora é esse bendito desse metano. E que a Nova Babilônia quer, de qualquer forma, pegar esse metano para reconstruir Manhattan, né? Realizar o sonho de fazer tudo novo novamente, né? Bom, enfim, lembra que eles estão produzindo esse metano com os zumbis que eles estão caçando pelas ruas, né? Eles pegam essa galera e tal, beleza. Então, Meg, Herschel e o Sargento Pearly saem à procura na esperança de reencontrar o Negan de alguma forma, de conversar com ele e saber onde é que tá esse metano aí. Ele deve saber que ele tá andando com os Burazi, ele deve saber. Gente, até agora, nesse momento, não creio que o Negan saiba onde está a fábrica do metano. Ou assim, pelo menos, se ele souber, foi porque ele escutou algo, mas ninguém levou ele à fábrica pra ver o que tá acontecendo. Não foi mostrado isso, só se eu estiver muito maluca. Mas eles querem essa informação, então eles partem pra cidade atrás disso. Agora eu vou falar uma coisa aqui, gente. No episódio 3, a Meg, ela, do finalzinho do 2 pro 3, a Meg percebeu, através de um pano. Lembra que tinha uma fumaça que avisou o croata que eles estavam chegando e que era... Pois é. Lembra que eu falei com vocês que o Herschel pode vir a ser um novo vilãozinho, ou que a cabeça dele tá mudando pra isso? Não, eu vou fazer o mal em nome do bem, entendeu? E tudo mais. Você lembra que eu falei isso também, né? Então, vamos focar nesse negócio aqui, né? Esse menino tá perturbado. Eu vou falar com vocês... Não se faz mais mãe como antigamente, né, gente? Porque ela desconfiou dele. Ela desconfiou, mas ela foi incapaz de chegar e falar assim, ô menino, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? O que você quer que essa mulher que você desenhou ela? Porque a Meg sabe quem é essa mulher. Sabe. Então, assim, de repente, o que você tá fazendo? O que você quer com Nova York? O que tá acontecendo? Porque se fosse eu, gente, você avisou essa galera que a gente tava chegando? Gente, eu já teria dado um pau nesse menino. Mas a Meg não tá preocupada em ser mãe. Ela tá preocupada em ser só a mamãe urso, a coruja. Ela não tá preocupada em educar essa criança. Eu acho que mesmo no apocalipse zumbi, eu continuaria sendo mamãe Rochelle, né? Por nada não. Porque pra mim não faz sentido nenhum. Seu filho tá fazendo uma M muito grande, você tá vendo o que tá acontecendo, mas ela não quer acreditar que o menino está dando informações pra eles. Tanto que aí sim, agora lá, depois de toda aquela conversa, vamos voltar lá pro museu, onde tá tendo aquela negociação. E eu também não sei como o Sargento Pearly e a Meg chegaram naquele museu, de onde eles tiveram essas informações, tá? Mas vamos lá. O pessoal do parque já tá querendo que eles deem linha já. Vão embora, vocês já estão trazendo perigo pra nós já. Isso aqui já tá um negócio ficando perigoso. Não, me dá mais um dia que eu vou achar o cara e aí a gente vai resolver isso. Bom, eles foram lá, encontraram o museu, viram o Negan lá, que nesse momento ele estava pegando o zumbi pra lutar com o zumbi do Bruegel, mas tudo bem. E aí, gente, vem essa luta. Por quê? O croata estava desconfiado. O Negan perguntou, por que você sempre vence as lutas contra o Crystals, né? Por que você sempre ganha? Mas aí ele ficou, porque não sei o que, deu uma sorte, desconversou, certo? Mas o croata ficou ligado nessa pergunta, falou, realmente, o Negan tá certo. E ele ficou observando, e aí tiveram outras lutas. Enquanto eles jantavam, né, tava ocorrendo uma luta lá na arena, o croata ficou de olho, viu, não é bobo nem nada, mas ele não matou a charada, ele não entendeu. O que aconteceu? Ele questionou. Na cabeça dele é o seguinte, você tá dando remédio pra ele, Femproporex, você tá dando alguma coisa, tipo um anabolizante, pra ele ficar fortão, né? Então, beleza. Mas,
não era isso, né? O Negan ainda ficou desconfiado, falou assim, olha, vamos fazer uma aposta? Porque o cara falou assim, eu até ajudo vocês, desde que vocês coloquem um posto, né, da fabricação de metano aqui no museu também. Vamos colocar aqui também, que vai ser bacana demais, né? Mas quem quer o controle, gente, é o croata e a dama. O croata não ia permitir. E ele levanta e fala, mas de jeito nenhum. E começa aquele show dele e começa a falar, como é que você ganhou do Christos, né? E ele chantageia o Christos. Ele fala assim, olha, imagina se o Christos souber que você tá dando anabolizantes, né, pros seus zumbis, e é por isso que eles vencem, e que eles sempre vencem e tudo mais, né? E o Bruegel não fala nada, fica caladinho, nem admite nem não. Mas aí o Negan propõe uma outra coisa. O Negan já desconfiado, que ele não nasceu, não foi desmamado com a garapa, né? Quem sabe, sabe. Aí ele simplesmente falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta, já que tu gosta tanto de aposta. Meu zumbi contra o seu. O que ganhar... Só que aí, galera, o Negan safo, como eu disse, não foi desmamado com garapa, muito safo, foi lá e pegou um zumbi qualquer. Ainda falou, não, eu gosto de um azarão, cara, não, põe uma armadura nele. E ele, não, eu gosto de um azarão. O que ele fez? Tacou óleo. E aí toda vez que o zumbi do cara ia tentar pegar ele, não conseguia, escorregava. Mas ainda assim, no final das contas, né, o Negan entrou lá pra fazer uma provocação. E o Negan percebeu que a provocação que ele fez só funcionou para o zumbi. O outro não, porque o Negan está vivo. O zumbi sente cheiro da vida. E aí ele falou assim, olha, e tal. Quando ele pulou pra fora da arena, ele conseguiu chegar muito perto do zumbi do Bruegel. E ele descobriu, quando ele pôs a mão aqui, ó, ele descobriu que o coração batia. Não era um zumbi, era um ser vivo, um homem vivo. Muito fácil de se vencer um zumbi na arena. E é por isso que os zumbis acreditam que tem que lutar. Porque os zumbis vão querer pegar o cara, já que ele está vivo. Então, isso é sensacional, né? O Negan vai lá e simplesmente fala, olha aqui, ó, o negócio é o seguinte, você não vai inventar esse negócio, você vai fazer a parceria com a gente e você não vai inventar de colocar nada de metano aqui não, porque eu já sei o seu truque e eu vou espalhar pra todo mundo aqui, beleza? Falou no ouvido dele, a gente não ouviu, mas deu pra entender mais ou menos o que aconteceu, porque o cara tomou a decisão de ajudar a galera sem nada em troca. Beleza, pautou por aí, né, gente? Não, eu achei sensacional. Logo depois o Bruegel ali, né, já aparece ele falando com o cara, e o cara, você vê que ele é consciente, mas completamente um bicho. Ele transformou esse cara num animal, mas é um ser humano, né? E aí ele vai lá e fala, olha, já que descobri meu segredo, você não é mais útil pra mim. E vai lá e no cara, literalmente. Porque o cara já não é mais útil pra ele. E uma vez que o cara estava vivo, era muito mais fácil lutar com um zumbi. Era um cara, um vivo animalesco, era alguém que era alimentado com rato. Bom, mas, enfim, estava ali. E agora que foi descoberto, acabou a graça e o Bruegel deu um fim no cara. Aí a gente tem aquele encontro da Meg com o Negan e do Herschel com a dama. Gente, esse menino tá precisando de levar umas boas petelecadas da mãe dele. Mas mesmo que ela estivesse desconfiada, ela ainda não acreditou, galera. O Negan falou pra ela e falou o seguinte, olha, o Herschel tá tendo contato com a dama, toma cuidado com ele, você não pode confiar nele. Mas é filho, né? Mas se fosse meu filho, é uma vida inteira. Galera, imagina a decepção dessa mulher também, né? Pô, eu tô fazendo de tudo pra proteger essa merda desse menino e esse menino vai fazer um negócio desse? Complicado também na cabeça da mãe. Ela não quer acreditar. Mas sim, gente, o Herschel tem ajudado. Inclusive, o próprio o croata, ele falou isso. Ele confessou para o Negan, sim, esse menino foi ele que colocou o sinal de fumaça. E aí o Negan avisou isso pra Meg, ela não quis aceitar. O que vocês acharam que ela ia fazer quando encontrasse com ele? Eu achei que ela ia dar um tapa na fuça dele, mas não, ela abraçou. É uma mãe Nutella, no meio de um apocalipse zumbi. Mas aí, né, vamos lá. A Meg tem um encontro com o Negan, que é importante, ela pega as informações que ela precisa, ele até fala, né, disso, e ele chega a falar, eu não posso te falar onde que tá, eu não posso te falar o que você tá procurando, entendeu? E ela entende que
o Negan tá sendo ameaçado, que é por isso que ele tá andando com eles pra baixo e pra cima, que ele tá sendo usado, ele está só fazendo uma banca, uma pose ali pra aquele povo, mas que na verdade dentro do grupo ele não é ninguém. A Meg entendeu isso, entendeu que a mulher tá usando ele, e assim que ele for descartável, ela vai descartá-lo, isso aí é fato. Mas vamos lá. O Negan deu uma informação pra ela, o endereço. Será que é o lugar onde tá o metano? Gente, eu não entendi essa parte, confesso, porque eu não sei se o Negan sabe onde tá o metano, porque até o momento não sei se alguém levou ele lá. Mas ele dá um endereço pra ela, e ele avisa pra ela sobre o Herschel. Nesse meio tempo, o Herschel conseguiu desvencilhar da mamãe e do Pearlie, né, que foram lá encontrar o Negan, simplesmente para encontrar com a dama. O Herschel tem na dama uma visão de uma mulher forte. Ele tem. Porque a mãe dele, na cabeça dele, embora seja forte, nesse ponto, quando se trata do Negan, ela é fraca. Porque ela não consegue desvencilhar essa coisa da morte do Glenn. E ela quer vingar. E ela não consegue. Agora a dama, ela viu o talento do menino. Ela deu valor a ele. Ela conversava com ele. Ela falava dos planos futuros de construir uma nova Manhattan. E ele caiu. Ele acreditou. É por isso que o Herschel é tão importante para ela. Por isso que eles querem tomar o Herschel da Meg. E lá no primeiro episódio da segunda temporada, a gente vê, né, o croata falando com o Negan. A gente quer o menino, mas o Negan não tinha entendido ainda o que. Falou assim, não sei o que é o menino pra quê? Você viu que aquela mulher é uma mamãe urso, é muito difícil tirar o menino dela. A Meg tem uma fraqueza. E a fraqueza dela é o Herschel. E eu não tô dizendo isso por ela ser mãe. É porque de tanto protegê-lo, ela não tá enxergando. Sabe aquelas pessoas assim que acham que é porque tá muito protegido, tá dentro de casa, mas o menino tá aprontando todas na internet e ela não tá vendo? Entendeu? É mais ou menos por aí. Quando vê casos que eu já vi que o filho estava cometendo crime na internet e a mãe não viu, porque ele tá aqui, ele tá seguro, eu tô vendo ele. Então isso é uma coisa, gente, que assim, infelizmente a Meg é essa mãe Nutella. Ela não é uma pessoa capaz de impor. Ela tem medo de brigar com o Herschel e ele simplesmente querer ganhar o mundo, mas ele está ganhando o mundo debaixo do nariz dela e ela não está vendo. Ele tem amizade com a dama. A dama fez a cabeça dele e inclusive armou com ele planos para invadir o BRICS. O nome da cidade do grupo é BRICS. E aí ela tem esse plano. E ela falou com ele lá, nas lembranças dele, no terceiro episódio, né? Ela falava com ele, falou assim, quando você voltar, você vai ter que fazer algumas coisinhas, né? Então, gente, é mais ou menos por aí, né? A gente tá caminhando pra ter um vilãozinho, ou um menino muito burro, né? Que não sei se ele vai se tornar um vilão no futuro, ou se esse menino vai simplesmente ver que a merda que fez e vai se arrepender. Então não sabemos, não consigo ver assim qual será, o que eles vão decidir para esse menino na série, mas ele caminha para ser aquele vilãozinho, eu fiz isso pro bem da humanidade, blá blá blá, que é uma desculpa esfarrapada ditatorial, né? É uma desculpa, fiz isso para o bem de alguma coisa, sabe? Tipo alguém querendo bloquear as redes sociais porque diz a pessoa que é por causa da brincadeira do desodorante, que é para proteger mulheres e crianças, mas na verdade é simplesmente um cala-boca, uma censura na cara do povo, porque assim, né, gente, enganando o povo pela TV é mais fácil do que pela internet, né? Mas enfim, então acho que o Negan vai, o pequeno Herschel vai se tornar um pequeno ditadorzinho falando assim, olha, eu tô fazendo isso, a gente tá atacando, a gente tá fazendo, mas é pelo bem, porque nós estamos construindo uma nova cidade, uma nova democracia. Enquanto isso, lá também, gente, no parque, muita coisa aconteceu nesse episódio, então muita coisa pra falar, né? A Major é muito chata, eu acho ela chatíssima. A Major, ela descobre, né, que a menina tá com a arma dela na bolsa. Ela fala, olha, essa arma é minha, mas eu ganhei ela porque a gente queria falar de justiça, de honra e blá 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 blá. Mas aí a menina conta que ela quer matar quem matou o pai dela, né, a família dela. E ela desconfia que seja o Negan, ela joga um verde e a menina realmente, com o olhar, ela entende, né, que, aliás, é uma coisa que os personagens de The Walking Dead sabem fazer muito bem, que é troca de olhares, às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. A mulher já percebeu e devolveu a arma pra ela, tipo assim, pode ficar,
Você quer matar o Negan? Ah, pode ficar. O que essa mulher tem com o Negan, né, gente? Não sei, mas ela sabe que o Negan é importante para os Burazi. Então é isso, por hoje a gente deixa aqui, né, esse resumão aí, esse comentário, né, do que aconteceu nesse episódio da série. Eu achei esse episódio muito legal. Ele não foi um episódio com muitas mortes, mas foi um episódio com muita revelação e foi muito bacana. Eles têm costurado muito bem essa série. Então, assim, as histórias, elas são muito bem costuradas, você consegue entender e ao mesmo tempo ter surpresa de pra onde tá indo, então, nos momentos certos. Mas é isso, né? Como o pessoal tá mandando a galera embora do parque, eu ainda tô esperando ver que dia que vai aparecer o tal do urso, que diz que vai aparecer um bicho perigoso, né? Que infelizmente eles entregaram isso no trailer. Mas lembrar que lá no parque era o zoológico de Nova York. Então, tem muitos bichos ali soltos e tudo mais, alguns já morreram, né? Mas tem aquela galera. Bom, por hoje é só. Acho que a gente resumiu bastante aqui. Esperar o que vem pra próxima temporada. Será que a Meg vai perceber... próximo episódio, perdão. Será que a Meg vai perceber esse plano ardiloso desse garoto, gente, do Herschel, né? E será que eles vão... Será que esse Bruegel realmente vai lutar com eles, por eles ou contra eles, né? Porque eu ainda não sei. Ele parece um trapaceiro nato, né? E onde está Christos? Christos tomou um chocão do Negan lá, sumiu, e a gente não sabe onde ele tá rodando, mas enfim. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Então, se você já é inscrito nesse canal, mais uma vez, obrigada, deixa o like. Se você não é, inscreva-se, porque a gente tá trazendo toda semana o resumo dos episódios aqui. Você tá assistindo essa série? Tá na AMC. Você consegue assistir na AMC Plus, mas no momento somente com VPN. Lembra de voltar aqui quando ela chegar na Amazon. Um beijinho, por hoje é só. Tchau.